que eu acredito que esteja confuso com aquilo que estamos aqui a assistir. Entretanto, fazemos aqui mapas comparativos em relação ao crescimento dos últimos anos, mas também podemos dizer que desde 1974 até hoje melhorámos bastante, não temos a mínima dúvida, depende das bitolas que tivermos de comparação e percebemos certamente que iremos subir e que não é por causa disso que fizemos um avanço extraordinário. Depois, ouvir o PS, pela voz da senhora deputada Susana Amador, falar da importância das pessoas que tirámos da pobreza, etc. Eu estava a acabar de ver a intervenção do Partido Socialista e depois a resposta da senhora Ministra e dei-me ao trabalho de consultar agora mesmo, não fosse ter saído um breaking news da CNN e que tivesse alterado aquilo que era a conjuntura atual do país. E, de facto, as notícias últimas que vêm com alguns gráficos e alguns dados mensuráveis dizem que são de maio de 2023, ditas inclusive pela CNN, que 1 em cada trabalhador está mais pobre, que a habitação em Portugal representa cerca de 40% do salário. Mas ao mesmo tempo ouvimos dizer que afinal melhorámos porque aumentámos cerca de 6% do salário. Entretanto, continuamos a ver as notícias e vimos que aumentaram os licenciados que recorrem à ajuda de alimentos e são notícias também de maio de 2023 da SIC Notícias. E nós, quando olhamos ou tentamos perceber o que é que aqui se passa, das duas uma, ou nós estamos num país diferente, e certamente os senhores dirão que somos nós, que somos populistas e que estamos num país completamente diferente, ou os portugueses que nos estiverem a assistir lá em casa certamente têm muitas dúvidas se estamos a falar da mesma coisa. Aliás, continuando com a audição de hoje, vimos também o Sr. Deputado Tiago Monteiro a falar da importância que é a carreira dos informáticos. A Sra. Ministra não respondeu, mas eu por acaso gostava que respondesse, porque ao lado, no jornal, ao lado da necrologia, vem o aviso de greve dos informáticos da função pública. Está aqui ao lado da necrologia e eu pensei que eventualmente passou-lhe e não teve a oportunidade de responder, feito inclusive pelo parceiro e pelos parceiros sociais afetos ao PCP, que quando não está na geringonça mete a carne toda no assador e lá vem o PCP com o STAL e com a CGTP para a rua a reclamar tudo e mais alguma coisa. Mas como estava a falar da situação da carreira dos informáticos, pensei que poderia ser importante relembrar a Sra. Ministra para falarmos sobre este caso. Uma das questões em concreto tem a ver que é inevitável dizermos, existe perda de poder de compra, ponto final, parágrafo, podemos dar a volta que quisermos e em resposta ao Sr. Deputado João Paulo Barbosa de Mel, tentámos fazer aqui uma série de algoritmos, eu tenho um certo receio dos algoritmos do Governo, mas tentamos chegar aqui a uma série de compensação quase como que se o problema da inflação não tivesse correlacionado com o problema do dinheiro que as pessoas recebem, pois se isso não vai ditar ou não o poder de compra das pessoas. E eu fico com alguma dúvida em relação a isto, mas ficamos a perceber que agora com o novo SEADAP, que estava comprometido para o primeiro trimestre, no entanto veio ontem, e ontem já recebemos, por norma, temos sempre, este Governo, por norma, é segunda-feira vai tratar, mas desta vez foi ontem, e isso dou-lhes parabéns, Sra. Ministra, porque mudámos o tempo de aplicação, e percebemos que agora todos vamos ter mais dinheiro na função pública, melhor carreira, mais motivação. E nós ficamos aqui com uma grande dúvida que é, então porquê em 2025? E a pergunta já foi feita aqui do porquê em 2025. E tentarmos perceber se esta questão do 2025, se vai existir equidade para aqueles que à data de hoje têm 8 pontos e que em 2025 terão 10 e ficarão assim, desta forma, no meu entendimento, penalizados pelo atraso dos 2 anos. Será sempre uma situação que será recorrente, porque se for agora o mesmo iria acontecer àqueles que há 2 anos atrás tinham 8 pontos, mas para tentar perceber se existe alguma forma de compensação e transitória nesta fase em que as pessoas estão numa fase de progressão de carreira. Entretanto, em relação a esta fase da progressão de carreira, percebemos também que a cota mantém-se, o registro das cotas. Passámos de 25% para 50%, mas por que não 100%? Por que não? Porquê é que as pessoas têm que ficar limitadas e só parte da equipa é que pode progredir na carreira com a nota de excelência? Porquê é que toda a gente não pode ser excelente? E dir-me-á, bom, porque eventualmente não serão todos excelentes. Então vamos a outra parte que é o SEADAP. Continua a não contabilizar a importância do mérito e também não contabiliza a importância do demérito, porque podemos analisar que existem funcionários públicos, não serão todos, serão certamente um nicho muito pequeno, e eu quero acreditar que são um nicho muito pequeno, que durante 20 anos a única coisa que têm é um ponto.
qual o papel do Estado na avaliação destas pessoas que se vão arrastando pela função pública e que, na realidade, não dignificam ou assumimos o compromisso de que, a partir do momento em que entram na administração pública, é para a vida toda. É como a música do amor para a vida toda, mas nem isso é. Portanto, é percebermos como é que resolvemos estas questões do demérito e se é uma situação que ninguém quer tratar porque é populista, mas neste caso até me parece um populismo invertido, porque tira votos, porque é a questão de dizer não tem competência, é incompetente, tem que ir para a rua porque não dignifica a função pública. Ao longo deste procedimento que tem sido apresentado, hoje ainda não falámos de algo que já vem em discussão há muitos anos, já vem do tempo de agora a senhora deputada Alexandra Leitão, que é nós continuamos a ter restícios do PREV-PAP. Continua a existir restícios do PREV-PAP por resolver. E a senhora Ministra, numa das audições que tivemos no ano transato, disse que a situação estava praticamente resolvida. Falando ainda da questão da CRESAP, eu acho que era importante criarmos uma comissão para recrutamento de membros da CRESAP, porque quem lá está não tem a mínima competência sequer e não estão habilitados, não sei se foram transferidos ou por mobilidade, mas claramente não foi feito recrutamento, porque a forma como responderam a esta Assembleia, percebe-se que não conhecem o procedimento, escudam-se nos processos que são empurrados pelo Governo, colocam sempre o ónus e assumem claramente que são influenciados na sua decisão, deixam inclusive a ideia que existem cargos, nomeadamente que aconteceram no Ministério da Defesa, que foram desenhados à medida de determinadas pessoas, que entretanto já saíram do Governo e que andaram por aqui a pairar, deixando uma nuvem acerca de todos os processos, que eu acho que é aconselhável, certamente a senhora Ministra não terá tido oportunidade para ver as declarações, mas acredito que possa ser importante alguém extrair aquele vídeo daquela audição e fazer-lhe chegar, porque eu considero demasiado grave. Bom, mas vamos à parte boa, e a parte boa é que todos os funcionários vão ter mais dinheiro, isto vai funcionar tudo bem, aumentámos isto tudo e não há grandes problemas. Sr. Ministro, então eu vou-lhe perguntar uma coisa, visto que há mais verba disponível e que há mais valor disponível, que a vida dos trabalhadores da administração pública no mundo cor-de-rosa vai de facto evoluir, para concluir, queria lhe perguntar o seguinte, de uma vez por todas, havendo mais dinheiro, vai ou não vai limitar os pagamentos da ADSE a 12 meses ao invés de 14, visto que a margem liberta neste momento até poderá ser maior, escusando estarmos a fazer aos trabalhadores estarem a pagar 14 meses quando na realidade poderiam pagar só os 12 e resolvermos esta situação do acumular e do superávit que todos os anos vamos dando na ADSE, que salvo erro rondavam os 158 milhões de euros que estariam por lá parados para um investimento futuro, não se sabe bem em quê. Obrigado.